Irmãos, graça e paz. Que Deus esteja nos abençoando, nos iluminando, como sempre nós pedimos. Que ao abrir a sua palavra para meditação, que o Espírito Santo de Deus seja realmente o nosso professor, o nosso guia, o nosso consolador. Nós vamos fazer uma oração para o início dessa leitura, para a nossa meditação nessa quinta-feira, em que gostaríamos, como tenho repetido reiteradas vezes, em estar no santuário, para o louvor e adoração do nosso Deus. Mas enquanto isso não está sendo possível, nós estamos aqui, junto com os irmãos em espírito, e também através dos recursos da tecnologia que nós temos através das câmeras para que possamos comunicar uns com os outros. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa tarde, Senhor, quando nós queremos que o Teu Santo Espírito esteja inundando os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos juntos meditar na Tua Palavra e crescer na graça e no conhecimento. Abençoa nós aqui, abençoa os Teus filhos, a Tua igreja, que com certeza ouvirão essa mensagem, meditarão e servirá para nós, para crescimento, para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos a Tua direção e a Tua orientação, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos para a nossa meditação é Ezequiel, capítulo 18. Como eu tenho sugerido que os irmãos leiam todo o capítulo, mas nós, para que o nosso tempo seja breve aqui na gravação, nós vamos ler os primeiros 4 versículos, meditar em outros pela frente, e outros que certamente nos darão direção dessa mensagem. Diz assim o texto bíblico: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos aqui nesse texto a individualidade da salvação, a individualidade do pecado e da condenação. Nós sabemos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nunca houve, irmãos, um tempo tão favorável como este para a gente meditar, colocar a nossa vida em dia. Nós já andamos com a vida em dia em Cristo, mas quem sabe, não é? Nesses dias são dias de oportunidade, para que nós possamos saber que nós temos tempo e momentos de meditação e de reflexão. Eu quero te falar de um Deus grande, amoroso, tremendo em perdoar e em salvar. Esse texto nos mostra que a responsabilidade é pessoal. Aliás, é o tema desse texto. Nós sabemos que lá em Israel existia esse ditado, né? Até no meio profético, ou dos profetas, que os pais pecavam e os filhos pagavam o preço do seu pecado. Mas no verso 3, o Senhor diz o seguinte: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, todas as almas são do Senhor, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, diz ele. Mas a alma que pecar,
essa morrerá. No verso 20 deste mesmo capítulo, diz o seguinte, o texto sagrado: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então nós temos essa garantia. Aceitar Jesus como nosso Salvador é o motivo da nossa segurança, é o nosso passaporte para a vida eterna. Se alguém tem dúvida disso, hoje é um momento em que pode fazer uma reflexão e uma meditação. E aqui o texto me mostra coisas mais grandiosas ainda, a partir do verso 21 até o verso 23. Ele diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Isso aqui é arrependimento. Isso aqui é aceitar Jesus como Salvador, é entender o processo em que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aliás, muito lembrado nesta semana, quando pelo nosso calendário trata-se da Semana Santa, hoje uma quinta-feira, que para muitos se torna um dia até meio de feriado, mas é um momento de lembrar, de meditar, saber que essas coisas aconteceram sim. Jesus foi levado à cruz do Calvário, foi morto ali, ressuscitou ao terceiro dia, para que verdadeiramente pudéssemos ter o direito de salvação e ter plena consciência e convicção desse texto que acabamos de ler. O verso 22 diz: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. E diz o verso 23: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo. Antes, que se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus é o Deus da vida. Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o Salvador para a vida. Deus não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos se salvem. Por isso Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. No final do texto, lá no finalzinho, no verso 31 e 32, ele diz o seguinte: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e creiai em mim, e criai em mim vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, para que viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem daquele que morre da sua presença para condenação. A vida de Jesus Cristo foi toda um relato para que nós pudéssemos ver e crer que salvação só em Cristo Jesus. Mas uma vez tendo os pecados perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos direito de vida e vida eterna. Nós temos mais 2 versículos para complementar esse texto. Lá em 1 Timóteo 2, verso 4, aliás, ele mandando orar aqui, né? É bom a gente ler também o verso 1, 2 e 3, porque como nós estamos num momento com tantas confusões, com tantos problemas administrativos, políticos, e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo,
ele diz assim, olha, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E o verso 4, que eu falo sobre salvação, que quer que todos os homens se salvem e nenhum se retenha do conhecimento da verdade. Ou seja, a salvação em Cristo Jesus é para todos, quer que todos se salvem. Mas, porém, como o texto que nós já lemos anteriormente, cada um leva as suas próprias iniquidades. Nem o pai vai poder salvar o filho, nem o filho salvar o pai. Quem salva é Jesus e a salvação é individual. E em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Às vezes, a longanimidade de Deus, até para muitos, traz algumas dúvidas, né? Está demorando a volta de Jesus, está demorando isso, está demorando aquilo. Outra hora, como nós vemos os acontecimentos do momento, parece assim, chegou tudo, está se cumprindo tudo agora. Mas esse texto, ele me dá uma garantia de uma segurança em que nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. É que tem muitas pessoas ainda para render aos pés de Jesus, dentro das nossas casas, dentro da nossa parentela. Irmãos, vamos orar esses dias, vamos meditar, vamos estar juntos com uma fé inabalável, vamos ministrar a bênção do Senhor na vida dos nossos familiares. Esse é o momento, o Senhor tem nos dado esse momento. Relendo o texto, o Senhor não retarda a sua promessa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. De todas as formas, Ele vai cumprir nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Pode acreditar. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A salvação é para todos. Não é privilégio meu, nem seu. É privilégio de todos. Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário para que nós, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, o sacrifício que Ele fez ali é lavado pelo sangue dele e tem direito de salvação, porque a salvação não é um privilégio, a salvação é uma escolha do nosso Deus, de cada um daqueles que creem verdadeiramente no seu ministério de salvação. Eu diria assim, que Jesus ministrou ali na cruz. Ele foi obediente, foi sincero, foi verdadeiro, foi transparente. Muitos não compreendiam, muitos não tinham como Cristo, do qual Ele era, mas Ele foi até o final, até morte e ressurreição, e vive e reina para todo sempre, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos guarde debaixo da sua graça, mas que esses momentos em que nós temos e tenhamos pela frente, creio eu, é momentos em que nós possamos amar, amar e amar, principalmente os nossos familiares, os nossos da igreja, aqueles que convivem conosco, para entender esse grande projeto do grande El Shaddai, o Senhor da Paz, que trouxe para nós essa tão grande salvação, do qual nós temos convicção e certeza. Que Deus nos abençoe. Eu quero nesse momento abençoar como se fosse no término do culto, né? Aí dentro do seu lar, na sala, no
quarto, onde quer que você esteja nesse momento, que você recebe essa bênção, não minha, mas do trono da graça de Deus. Eu quero ser instrumento para te abençoar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces, ternas e gratas consolações do Espírito Santo repouse, irmãos, sobre vós e sobre todo o povo de Deus que se encontra na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus.